Você está ouvindo o podcast Igreja Rumo à COP30, uma produção da Articulação Nacional da Igreja para a COP30 e do Mais Brasil. Aqui, conectamos fé, juventude e o cuidado com a casa comum. Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Igreja Rumo à COP30. Estamos juntos nessa caminhada que une fé, juventude e compromisso com a casa comum. Eu sou o Guilherme Freitas, comunicador da Rede Inaciana de Juventude, Mais Brasil, e hoje vamos conversar sobre como a ecologia integral ganha forma concreta nas ações de lideranças católicas diante da crise climática. E para essa nossa conversa, nós temos a alegria de receber duas pessoas com uma atuação profundamente conectada com esse compromisso. A nossa primeira convidada é a queridíssima Maria Verônica Avelino. Ela que é de Natal, Rio Grande do Norte, franciscana secular e animadora Laudato Si. Atua de forma voluntária em diversas frentes ligadas à justiça socioambiental, saúde popular, direitos humanos e apoio a egressos do cárcere. E também o professor Telmo Pedro Vieira. Ele é coordenador do capítulo Laudato Si em Santa Catarina, com uma longa trajetória acadêmica de militância na ecologia integral. Ele também é assessor da CNBB para temas ligados à ecologia e à COP30. Sejam muito bem-vindos a essa nossa mesa de conversa. Queria então convidar vocês a dar um alô para quem está escutando a gente. Professor, por favor. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado. Vamos bater um papo tranquilo aqui sobre a COP30, sobre essa realidade. Obrigado pelo convite. Bem-vindo, professor. Maria Verônica, com você. Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Nessa missão, como franciscana, de cuidar da casa comum e incentivar mais gente a cuidar desta casa. Para nós é uma alegria também recebê-los aqui. Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, eu queria que vocês contassem um pouco para nós sobre quem são vocês. Verônica, diz para nós um pouco da sua trajetória de fé, como ela te levou, a atuar com ecologia integral, especialmente no movimento Laudato Si e nessa sua participação no movimento de atingidos por renováveis. Bem, eu comecei a minha caminhada, assim, mais diretamente desse cuidado, na Juventude Franciscana, na JUFRA, em 1984. Então, ingressei aí no Jovens Franciscanos, professei na Ordem Franciscana Secular em 92 e conheci nessa caminhada Francisco e Clara de Assis, que eles me convidaram, me senti inspirada, convidada a olhar para Jesus Cristo, a olhar para o próximo, a sair de mim, do meu ego. Isso é um exercício de todos os dias, é um exercício diário para cuidar do outro, cuidar de mim, cuidar da terra, cuidar dos povos, porque somos todos um. Então, nesta missão, surgem várias instituições dessa minha caminhada. Surge o Serviço de Assistência Rural e Urbano, que já faz um trabalho em uma ação social há 75 anos. Surge o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Surge com eles o MAR, o Movimento de Atingidos pelas Renováveis. Então, a gente vai ouvindo o clamor, o grito dos povos que nos cerca. E aí, ouvindo esses apelos de várias comunidades para cuidar dos impactos da vida das pessoas e do território, a gente inicia essa caminhada junto ao MAR, ao Movimento de Atingidos pelas Renováveis. É uma trajetória e tanto, hein, Verônica? E para você, Thelma, como que a espiritualidade do Laudato Si, a sua experiência acadêmica, de que maneira elas te colocaram nesse caminho de ação, de articulação climática? Guilherme, na verdade, eu venho de uma família religiosa, na minha comunidade eram padres franciscanos e isso já me sensibilizou desde tenra idade, Depois tive uma rápida passagem pelo seminário e acabei ingressando depois na universidade como estudante, e ali fiquei. E estou nas universidades já há 40 anos. Fui professor há 40 anos, 30 anos na Universidade Federal de Santa Catarina, tive experiências no exterior e onde eu me encontrei mais com outras religiões, outros povos, e a partir daí me envolvi muito com as questões da intolerância religiosa com o Islã. E foi um período de muita pesquisa, muito trabalho. No final da carreira, quando eu estava para me aposentar, como eu tive uma vida de muita militância e ativismo ambiental quando jovem, me surgiu como proposta ingressar no movimento Laudato Si. E como eu gosto muito de estudar, eu mergulhei nesse mundo e fui me especializar em mudanças climáticas. E a partir desse momento eu encabecei juntamente com um grupo muito querido aqui de Santa Catarina, um processo em todo o estado. Como eu sou um cara muito fuçador
e eu não gosto de ficar parado. Dediquei a minha vida, a aposentadoria após a essa militância, a esse trabalho, né, voluntariado, dedicado às causas do cuidado da casa comum. A gente sabe que nós somos fruto de um amor trinitário. Deus só nos pediu que cuidasse dessa casa, então é o nosso papel, cuidar dessa casa e fazer com que as coisas aconteçam de acordo com os desígnios de Deus, né? Ele veio para que todos tivessem vida e a tivessem em abundância, e esse é o nosso papel como filhos amados de Deus, que eu gosto muito de falar isso porque isso desperta muito na juventude. Muito bem, professor Theo, Maria Verônica, a gente vê que, de fato, existe não só uma experiência teórica, mas uma experiência de vida, né, de engajamento e participação mesmo em tudo isso. Adentrando agora na temática do nosso episódio de hoje, eu queria saber, primeiro para o senhor, professor Theo, no capítulo da Laudato Si de Santa Catarina, no qual você atua como coordenador, vocês devem ter várias mobilizações das comunidades, das pastorais, que geram ações concretas. O senhor poderia nos contar alguma experiência que expressa bem essa ecologia com os pés no chão, nascido da escuta das pessoas, da realidade local? Sim, Guilherme. Eu acredito que nós tivemos agora, a partir da campanha da fraternidade, algumas experiências que são bastante concretas, né? E que nasceram dessa igreja sinodal, dessa igreja que abre as portas dos templos para caminhar com o povo. Nós tivemos uma experiência muito bonita na região de Chapecó, Diocese de Chapecó, que após a campanha, nós ouvimos a Assembleia e qual era o problema que despertava angústia neles? É o problema da água. E com a presença do bispo e muita gente, 300 pessoas ali, 80 municípios, eu desafiei o pessoal a assumir um compromisso com a questão da água. E dali nasceu o Fórum Arquidiocesano das Águas. E esse fórum está dando o que falar, porque nós envolvemos todas as forças vivas da igreja, da sociedade, independente de ideologias partidárias ou de grau financeiro, empresário, todos são convidados a cuidar da casa comum a partir da realidade, que é uma realidade muito triste, porque é a região que tem muita água, e mais água poluída. 80% das águas são poluídas por causa da suinocultura, é um grande exportador de suinocultura no norte. No meio, aqui no Planalto, nós temos outra experiência que também nasceu, que foi a questão dos resíduos sólidos da região de Lages. A mesma coisa, uma Assembleia Geral, e fomos ouvir o que o povo queria. O que eles queriam? Cuidar dos resíduos sólidos, que é o que mais perturbava a população. E dali nasceu o seminário arquidiocesano, e já estamos partindo para a segunda e terceira edição, com propostas concretas, organizando os catadores. Isso também aconteceu em Caçador, na Diocese de Caçador. Estamos com uma experiência muito bonita, está acontecendo agora na região sul, que é a questão da mineração e do carvão, onde a comunidade está se articulando. Então, a partir do chamado do Papa Francisco, da Laudato Si, inspirados em Francisco de Assis e, na verdade, impulsionados pelas mudanças climáticas, nós estamos fazendo com que as pessoas se despertem para isso. E aqui a gente sente uma força muito grande da juventude, das pessoas que estão engajadas nas pastorais, só que eu sempre costumo dizer que a gente tem que sair dos templos. Os templos foram feitos para a gente viver a espiritualidade, os sacramentos, mas a nossa ação é na sociedade. Não adianta nós ficarmos somente nos templos e esquecer do nosso irmão que está do lado de fora. Então essa incidência tem que ser na sociedade. A igreja muitas vezes não está aberta para isso. A gente conhece a realidade eclesial do Brasil, nós temos bispos que não gostam muito, padres, leigos também, mas acham que a igreja tem que cuidar de salvar as almas, mas se nós não tivermos gente, não teremos alma para eles salvarem. Então esse é um problema sério. E nós temos que fazer incidência, nós temos que ser Cristo lá na rua. Não adianta ser Cristo dentro da igreja, ali todo mundo vive. Nós temos que dar o testemunho lá fora. Então, a Laudato Si, Laudato Deo, a própria figura do Papa com a querida Amazônia, o estilo dele despertou essa vontade de fazer uma prática transformadora. Então, eu sempre digo que nós temos que calçar as sandálias dos que sofrem. Nós temos que andar com os que sofrem. Isso é a igreja sinodal. Ficar no templo e falando é bonito, mas isso só serve e nós acabamos enxugando gelo, porque nós falamos para os mesmos sempre. Então, acho que essa é uma experiência muito bonita que nós temos em Santa Catarina, é as mobilizações das comunidades. E é bonito de ver, professor, que vem do movimento, de fato, isso, a partir da escuta das pessoas, do povo, da realidade, surgem as propostas de ação, né? Não é uma coisa desligada da outra, uma coisa está interligada à outra, né? Ligada, e assim a gente sente como as pessoas têm fome e sede de ser ouvidas. Nós temos que parar tempo para ouvir. A gente não consegue mais ouvir as pessoas, nós temos que escutá-las.
porque elas têm dilemas que não são os nossos. Então nós temos que estar aberto para escutar o sofrimento deles. É um exercício que não é muito fácil, né? O exercício de ouvido. Verônica, você atua como animadora também no movimento Laudato Si e também faz parte do movimento dos atingidos por renováveis, né, o MAR. Queria que você contasse para nós um pouco como é que tem sido a ação da igreja e qual a perspectiva sobre a questão das transições energéticas, porque é um tema que a gente ouve bastante, todo mundo está falando, mas talvez a gente não entenda o que de fato são, né, essas transições, o que é essa transição energética, tá certo, não tá certo? Conta um pouco pra gente aí a partir da sua experiência. Pronto, vou falar um pouquinho desse lugar onde estou, né? A gente não dá para falar da igreja como um todo, mas realmente aí o professor Telmo traz, né, o Papa Francisco, que nos trouxe uma abertura muito grande para essas questões, né, para essas várias discussões. Mas falando da igreja local, falando daqui de onde eu estou, a gente percebe que a nossa igreja ainda tem muitos limites nessa discussão, nessa construção, nesse processo, mas ela vem através das pastorais sociais, né, que trabalha com vários públicos, com várias frentes, tendo a sua ação, mas também com suas instituições sociais. Aí eu vou falar deste lugar. E aí, falando de instituições sociais, eu trago o Serviço de Assistência Rural e Urbano, que tem 75 anos de caminhada, o CEAPAC, que é uma outra instituição aqui, que atua com ação social, a Caritas, mas eu vou focar no Serviço de Assistência Rural, que é onde eu sou sócia colaboradora, né, e venho contribuindo já há quase 20 anos, ou mais de 20 anos. Então, falando do SA, desse espaço, o SA ele se abre como instituição da Arquidiocese para se somar com várias instituições, para ouvir as comunidades. Aí ele se soma com o fórum, que aí através do SA que o fórum chega na tal núcleo, Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Então, o SA está sempre abrindo leques para essas discussões com as universidades, com o Seridó Vivo, que é uma instituição aqui de uma região do Seridó, com a FETARNE, que trabalha com sindicatos, com Cirandas. Então, ele se soma nessa questão da discussão das energias renováveis e da ação social como um todo a várias instituições. E vamos ouvir as comunidades. Então, o SA ele consegue fazer um seminário com representantes de todo o Nordeste, e aí vamos também, já tínhamos ouvido as comunidades desde a pandemia, com seus impactos. Então, são muitos os impactos que as energias renováveis traz. Então, a partir dessa ouvida, primeiro, as comunidades, vem o seminário traz representantes de todo o Nordeste, esses representantes trazem a mesma realidade de impactos sofridos pelas comunidades, pelos povos em seus territórios, trazem cartografias sociais para mostrar isso. Então, não é só falácia, é documento, é estudo, é ciência, que são as cartografias sociais de vários territórios aqui do estado do Rio Grande do Norte. E aí se começa todo esse processo de ouvir o povo e de construir, e aí surge o MAR, Movimento de Atingidos pelas Renováveis, a partir desse seminário. E a partir disso vem muitas questões e muitos contatos com os diversos territórios e regiões do estado. E nisso a gente teve agora, por último, uma audiência pública, onde nós escutamos os impactos, mais uma vez, os danos que algumas pessoas estão sofrendo, como é que as empresas estão atuando. Uns se beneficiam e acham que está tudo bem, outros sem benefício nenhum e só com os impactos. Então, a gente judicializou uma questão para que seja resolvida essas questões, que são questões de justiça, são questões de mitigação e são questões de reparos à vida do povo e dos seus territórios. Além do mais, né, nós estamos também querendo deixar bem claro, quando você pergunta também sobre a transição energética, ninguém é contra a transição energética. Nós não somos contra as energias renováveis, mas a forma como ela está se colocando nas comunidades sem ouvir os povos. Então, a gente precisa realmente que essas empresas escutem o povo, tenham legislação, e a gente precisa que essa transição ela seja justa, popular e solidária. Porque impacta a vida de muitas pessoas, né, Verônica? A gente não pode ficar no idealismo, né? Só na parte bonita das transições, mas é a vida das pessoas, dos povos que estão sendo atingidos. Maravilha! Agora, para nós fecharmos a nossa conversa, queria ouvir um pouco de vocês também, assim. Verônica, nós sabemos que muitas juventudes hoje têm despertado para os temas da justiça climática, da ecologia integral,
mas para nossa realidade de igreja, nem sempre elas encontram um apoio, né? Conseguem encontrar uma estrutura onde fazer isso tudo acontecer. Você que já está há tanto tempo, já conhece tantas realidades, já ouviu tantas pessoas, né? Talvez muitos jovens. Que mensagem você deixa para os jovens que desejam se engajar, especialmente aqueles que vêm das periferias, dos territórios mais impactados por essa realidade ecológica? Eu costumo dizer que não dá para tratar dessas questões sem partir do coração. Tem que ser essa energia que brota do coração. Então, eu digo para vocês, meus queridos jovens, que abra o seu coração e a sua mente para cuidar da vida. Vida que começa com você, que pulsa no seu coração. Conecte com essa energia que vem de Jesus Cristo, de seus seguidores, que disse que veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Faça a sua parte para que este reino se concretize aqui e agora. Reino que Jesus disse que está próximo porque está dentro de nós. Então, tenha a certeza de que todos somos um, que tudo está interligado nesta casa comum, como disse o Papa Francisco. Muito bem, Maria Verônica. Para o senhor, professor, o senhor que tem tanta experiência no ambiente universitário, né? Com toda certeza já acompanhou de perto essas inquietações e esperanças das novas gerações, né? Que palavras de encorajamento o senhor deixa para os jovens que desejam unir fé, pensamento crítico, compromisso com a ecologia integral em suas comunidades? Olha, vou resumir em 2 palavras. Sejam revolucionários e não deixem de ter esperança. Porque, na verdade, juventude, ela não pode perder o seu espírito revolucionário e promover pequenas, micros revoluções nos seus ambientes de trabalho, universitários, nas comunidades. Eles têm que ser altruístas, eles têm que participar da vida com aquela empolgação da juventude, né? E não podem perder a esperança, porque quando se lê muito, se entra no mundo das mudanças climáticas, é assustador. Quando a gente olha para frente e vê como é que nós estamos vivendo e o tempo que nós temos, os limites planetários, é assustador. Mas Paulo Freire falava que a esperança é esperar, mas nós precisamos esperançar. O esperançar não é esperar, é caminhar ao encontro dos teus sonhos. E eu creio que a juventude universitária, mesmo com tantas mazelas da sociedade, tanto marasmo, com tanta desmotivação, quando o Papa Francisco fala em micro-revoluções, revoluções sejam revolucionários, eles se encontram. A gente tem um espírito renovado. Então eu digo para a juventude engajada, a juventude que está por aí, não sabendo o que fazer, aquelas que já estão fazendo, mas precisam de um espírito assim, de uma motivação, tenham esperança. Jesus não abandona ninguém. Nós não seremos abandonados, nós temos que ter coragem, né? Eu digo muito para as pessoas, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os apóstolos, não será fácil para nós. Então não pense que é melzinho na chupeta. Ser missionário, ser revolucionário é dar a cara a tapa, é enfrentar os desafios, é ter coragem de dizer sim, dizer não, é ter coragem de olhar para a nossa hierarquia da igreja e dizer que nós somos também profetas, que nós também somos sacerdotes, que nós também somos reis. Pelo batismo nós recebemos esse mundo sacerdotal, profético e real, só não somos ordenados, mas nós temos os mesmos direitos de anunciar e de pregar. Então a juventude tem que ter essa coragem, né, de transgredir no amor. Seja essa experiência de revolução, mas de uma revolução que nasce da caridade. Então eu acho que essa é a mensagem. Esperança, sejam revolucionários e provoquem micro-revoluções. Perfeito, professor. Que sejamos revolucionários e transgressores no amor. Guardei no coração, hein? Muito obrigado, Maria Verônica. Muito obrigado, professor Telmo, pela partilha tão inspiradora e pelo testemunho de compromisso com a casa comum, com a nossa casa comum. Se você que nos escuta se sentiu provocado, provocada, siga o podcast Igreja Rumo à COP30 no Spotify e YouTube do Mais Brasil. Compartilhe esse episódio com seus amigos, sua família e também com a sua comunidade. Professor, Verônica, deixo agora esse espaço final para vocês também se despedirem de quem nos escuta. Se alguém quiser acompanhar o trabalho, professor, que o senhor faz, as suas reflexões, onde pode encontrar o senhor? Quais são suas redes sociais? Onde o senhor está na internet? Olha, Guilherme, se quiser acompanhar pelo Instagram, tem o meu, o pessoal, claro, né, que é Telmo Pedro Vieira, né, @Telmo Pedro Vieira, ou @Laudato Si Santa Catarina, SC. Então, é Laudato Si, SC, tudo junto, tá? E no Facebook, Telmo Pedro Vieira. Estou lá, aberto,
falem comigo, a gente troca cartas, troca figurinhas, como eu digo sempre para os jovens, né? Estamos ali para ouvir, para escutar e para aprender. Eu aprendo muito com a juventude a cada dia que passa. Eles me renovam. Então, sintam-se à vontade de dar um alô, de convidar. Eu falo, eu vou aonde o povo está, né? Como diz a música. Se tem gente querendo ouvir, a gente está lá para falar e para orientar. Tá bom? Foi um prazer, tá? Um prazer muito grande. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar. Muito bem, professor. E agora, então, Maria Verônica, você, onde você está na internet? Onde o pessoal te encontra? Bem, meu nome completo, né, Maria Verônica Avelino, tanto no Instagram como no Facebook. Mas eu queria aproveitar ainda essa oportunidade para dizer que quando a gente fala de religiões, a gente hoje junta e dialoga com várias religiões. Nós temos o movimento Fé no Clima, né, que o Instituto ISE puxa, e nós vamos ter vigílias pela terra em vários estados do Brasil, estão acontecendo. Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, será no dia 13 de setembro, mas está acontecendo em vários estados. Então, se conecte e participe dessas vigílias. Momentos de reflexões, mas também momentos de oração. Precisamos rezar, orar para curar a nossa terra com as crenças e a fé que nós temos do nosso povo. E eu queria dizer ainda mais, né, nessa coisa que o professor Telmo trouxe, que a gente possa seguir realmente nessa fé e na esperança do verbo esperançar, como diz Paulo Freire, que a gente seja protagonistas de um novo planeta para o bem viver, né, de todas as criaturas. E como disse Francisco e Clara, da paz e do bem. E que essa paz e esse bem que Francisco e Clara vivenciaram, que o Papa Francisco trouxe de volta com a espiritualidade franciscana, se restabeleçam nos nossos corações, nas nossas vidas, que a gente tenha um planeta melhor, né, para quem vem aí. Então, paz e bem, gratidão e muito obrigada por essa oportunidade. Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Mais uma vez, muito obrigado, professor Telmo, Maria Verônica, e você que nos escuta também. Nos siga nas nossas redes sociais as instituições que estão envolvidas nessa caminhada sinodal pela ecologia integral. Margens Brasil, CNBB Nacional, Movimento Laudato Si, Caritas Brasileira, CRB Nacional, Repam Brasil e tantas outras instituições. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de nos seguir e também compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares e conhecidos. E aí se encontra no próximo episódio da Igreja Rumo à COP30. Um abraço e até mais. Igreja Rumo à COP30. Juventude, fé e ecologia integral em movimento.